Mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para você que está aqui me acompanhando hoje. Hoje é na nossa primeira aula da nossa imersão Você no Mercado, em que nós iremos passar 5 dias aqui no YouTube, falando diversos assuntos que vai deixar você preparado, ou melhor, um pouco mais próximo de entrar no radar do mercado. Hoje a gente vai falar sobre lógica de programação, a gente vai falar sobre teste, hoje a gente vai falar sobre um monte de coisa, um monte de assunto legal. Hoje a imersão vai ser insana, hoje a imersão a gente vai falar sobre vários assuntos, inclusive assuntos que podem estar bloqueando você de entrar em alguma oportunidade, de você talvez aí tá entrando até não tá conseguindo vaga de trabalho, porque talvez você não esteja conseguindo passar em exames de admissão de vaga, logo aqueles primeiros exames de código. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa imersão, o nosso primeiro dia, beleza? Então, a gente vai falar agora sobre o tema lógica de programação e eu vou começar mostrando aqui essa tela, beleza? Essa que é uma das telas assim de um e-mail que eu recebi, e-mail lendário. Foi um e-mail lá de 2013, beleza? Que eu tava lá, né? Foi assim que eu comecei a entender a importância de estudar lógica de programação. Eu estava em 2013, já era, enfim, engenheiro formado, já estava trabalhando há aproximadamente 15 anos na área e eu recebi esse e-mail aqui de um pessoal da TopTal. Alguém aqui conhece essa consultoria? Se alguém aqui conhece essa consultoria TopTal, é uma das maiores consultorias que representam o pessoal freelancing no mundo, beleza? E eu estava lá em 2013, no dia 12/6 de 2013, tranquilão, e eu recebo esse e-mail aqui do José Polo, ok? Para quem não conhece, a TopTal é uma empresa que ela tem muito network e ela tem devs, seniors que trabalham em empresas FANG, né, que são aquelas empresas do Facebook, da Amazon, enfim, é uma empresa realmente bastante grande. E o José Polo estava mostrando aqui, mandando um e-mail para mim, falando assim, olha só, eu achei o seu perfil do LinkedIn e eu vi ali rapidamente outros perfis no GitHub e isso me parece promissor. Tá? Então ele atende lá, a TopTal atende Airbnb, por exemplo, várias startups, ok? E eu tava lá e eu recebi esse e-mail e eu falei assim, poxa vida, cara, que oportunidade legal. Eu fundei a Dev Samurai em 2016, então isso aqui foi 3 anos antes da Dev Samurai. Inclusive esse e-mail aqui contém aqui até uma ironia. Foi por conta dele que eu fundei a Dev Samurai. Talvez seja até você se identifique aqui em muitas situações nesses e-mails que eu vou mostrar para você, que podem estar até te bloqueando de entrar numa vaga no mercado, beleza? Mas, voltando, eu estava lá, recebi esse e-mail e o José Polo falou o seguinte, cara, você não quer fazer, enfim, um teste aqui na TopTal? E eu fui investigar. E aqui está o site da TopTal. Quem quiser acessar, toptal.com, beleza? Você pode conhecer um pouco mais, até você pode deixar o seu currículo lá, não tem problema. No meu caso, eu não deixei o currículo, eles me acharam nessas redes sociais de LinkedIn, GitHub, então é muito importante sim você ter o seu LinkedIn, o seu GitHub bem acertadinho. Eu acessei aqui o site da TopTal e aqui qual que é a proposta da TopTal? A proposta da TopTal é contratar os top 3% freelancer do mundo. O que isso significa? Significa que é difícil pra caramba de conseguir entrar lá, né? Por quê? Porque é uma empresa que ela mesmo já diz que ela filtra muitas pessoas no momento de entrar. Mas eu estava muito confiante. Afinal, eu acessei aqui os sites na Indeed, que é um site que mostra as vagas de emprego que tem naquelas empresas, o salário que ela está pagando. E hoje, se você acessar na Indeed, a TopTal, você vai ver que ela paga numa média de US$ 142 mil por ano. E sim, eles contratam para trabalhar remoto, você não precisa se deslocar se você não quiser, ok? E se você pegar a cotação hoje de 1 para 5, fazer uma conta rápida aqui, vai dar R$ 712 mil por ano. Caramba, que salário, hein, bicho? Que salário ruim. Já pensou? Você trabalhando da sua casa, você fazendo as coisas que você precisa fazer
trabalhando remoto e ganhando R$ 700 mil. Não estou inventando, estou colocando aqui o print do site. Alguém aqui ficaria um pouco mais satisfeito com um salário de R$ 700 mil por ano? É muito legal, né? É muito bom esse salário. E é o valor que a TopTal paga, beleza? E eu vou te falar que eu fiquei muito animado, porque, cara, com 700 mil por ano, em 2013 dá pra fazer uma bagunça, hein? Dá pra fazer uma bagunça. Então eu fiquei muito animado. E o José Paulo falou o seguinte: olha só, fica tranquilo que o passo a passo do teste, né? O processo todo aqui de entrevista vai ser o seguinte: vai ser, primeiro, um English interview, né? Que é a entrevista em inglês, ok? Essa vaga era uma vaga internacional. Você vai fazer alguns testes de algoritmo, timed, o que significa que é cronometrado, ok? Você vai fazer ainda alguns entrevistas, né, com o pessoal que daí são os engenheiros da TopTal, e depois você vai fazer um pequeno projeto. E eu falei assim, pô, tá bom, né, cara? Poxa vida, são 4 passos em que eu tô muito próximo de ganhar os 700 pau. Foi isso que eu pensei. São só 4 passos que eu preciso seguir. E eu vou te falar que o primeiro passo, o segundo passo, tirava isso de letra. Foi isso que eu pensei. Afinal, eu já havia trabalhado na Embraer, no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, na Solvay, até já havia dado palestras por aí. Aqui é um exemplo de uma das palestras, eu estou aqui no cantinho, que eu dei na PagSeguro. E isso aqui, meu currículo. Falei assim, pô, maravilha, que beleza, tô dentro. Por quê? Porque eu tenho tudo que eles precisam. E a minha resposta, fiz o que tinha que ser feito, e a minha resposta finalmente chegou. E adivinha qual foi a minha resposta? Ela foi um belo de um não. Foi um não. Foi um não, e a resposta está aqui, na parte de lógica de programação. E por que que eu tomei um não na lógica de programação? É simples. E você vai se identificar também com isso daqui. Assim como vocês, eu só pensava basicamente em conquistar a minha vaga. No caso, a vaga na gringa, remoto. E o que acontecia? Eu deixei de lado o básico para focar no que menos importava naquela ordem de prioridade, que é a linguagem de programação. Comecei a focar, isso em 2013, em JavaScript, em React, em HTML, em todas as outras tecnologias, e eu esqueci do básico, porque adivinha? É naquele teste de lógica, é naquele teste básico onde, sei lá, 99% das pessoas reprovam. Por quê? Porque as pessoas vão com a expectativa de, eu sei fazer aqui um projeto em React, porque eu aprendi lá no curso online, e eu fiz aqui junto com o professor, e daí eu tô sossegado, tô tranquilo. Por quê? Porque basta eu fazer ali o meu teste, basta copiar um código aqui, copiar um código lá, só que não, senhor. Um dos primeiros tipos de teste que é aplicado numa vaga de trabalho, e eu estou falando isso numa categoria de sênior, de júnior, pior ainda, né, é o teste de lógica. E eu ficava, na época, até muito chateado, que eu falei assim, cara, pra que alguém vai me obrigar a fazer um teste de lógica, um negócio que eu nem uso, um negócio que eu nem utilizo no dia a dia? Não é pra eu ter que entender de lógica, fazer ifzinho, por que eu deveria fazer isso? E bem, a resposta é o seguinte: a grande maioria das empresas, elas rodam esse teste de lógica para saber se você sabe resolver problemas. E o jeito que o pessoal escolheu para resolver, para limitar, né, para passar uma régua, é o quê? Faz um teste de lógica. Claro, além de verificar se você sabe resolver problema, também se você sabe programação. Então é um teste 2 em 1, para saber se lá você tem a sua lógica em dia e se a sua linguagem de programação também tá certo, também tá tudo ok. Então, o que acontece?
Você que está aí buscando o primeiro trabalho, você que está aí buscando estudar várias e várias linguagens, colecionar, né, sopa de letrinhas, cuidado, vamos focar no básico primeiro. E eu vou mostrar, inclusive, aqui, mais para o final da aula, um dos testes que as FANGs aplicam. É um dos possíveis testes. Então você vai fazer um teste aqui comigo que pode cair, por exemplo, numa vaga de trabalho para a Amazon. Então é muito importante que você entenda esse passo a passo, é muito importante que você aprenda a desenvolver toda essa questão de problema. Até porque a grande maioria das pessoas, elas vão cair num curso de programação que o professor já vai abrir uma tela de console, vai começar a digitar todo aquele texto, todo aquele código, você se empolga, você copia junto com o professor, você acha que você sabe, até a hora que... Bom, não quero ficar aqui, né, levantando apenas coisas ruins, a gente está aqui para consertar vários pontos, então eu estou destacando só alguns pontos que você precisa tomar cuidado, beleza? Então, se você tem pelo menos 3 desses 5 sintomas, presta atenção para saber se você se enquadra nesse quadro aqui de sintomas. Sintoma número 1, você passa mais de 5 minutos olhando para o editor de código sem sair nada. Pega papel e caneta, anota então aqui, faz uma pequena somatória, um pequeno teste aqui, papel e caneta, para saber se você tem pelo menos 3 desses 5 sintomas. Se você tiver 3 desses 5 sintomas, significa muito provavelmente que, assim como eu, na época, você tinha esse problema, beleza? Então, quem aqui passa mais que 5 minutos olhando, pode ser 5 minutos, eu coloquei aproximado, mas 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, eu fico olhando aqui para o Visual Studio Code, cursor piscando, e eu não consigo sair do lugar, não sai nada de possibilidade de como resolver. Às vezes até eu sei do problema, mas eu não consigo nem sair do código. Essa é uma situação horrível e é uma situação que ela está minando, inclusive, a sua parte psicológica, causando, e a gente vai falar até um pouco mais à frente, sobre a síndrome do impostor. Por quê? Porque você começa a se duvidar, você começa a falar assim, poxa vida, será que realmente eu tenho a capacidade de entrar no mercado? Será que realmente eu sei? Eu estou aqui já estudando 1 ano. Será que realmente eu sei? E olha só, a sensação, aquela sensação de você fechar o Visual Studio Code porque você não conseguiu resolver, porque você não consegue sair do lugar, é uma sensação horrível. Por quê? Porque você vai, normalmente a grande maioria das pessoas aqui estudam à noite, né, no horário depois tardio, você vai para a cama, você vai para o travesseiro e você fica pensando nisso. Você fala assim, olha só, eu não consigo. E essa sensação ela vai se retroalimentando à medida que você vai aula a aula, te colocando um rótulo que você não consegue fazer. E isso é uma das causas da síndrome do impostor, ok? Então, se você passa mais aí que 5 minutos olhando para o editor de código sem sair nada, anota aí no papelzinho, beleza? Número 2, você entende a aula, mas você não consegue desenvolver sozinho. Quem aqui fica, enfim... até consegue entender um pouco mais a aula, mas você não consegue, eventualmente, desenvolver nada sozinho. Quem aqui tem esse sintoma? Eu vejo o que o professor fala na aula, eu consigo entender o que o professor ele está explicando naquele momento do vídeo, ok? Só que quando eu pego para fazer, passa 5 minutos depois, 10 minutos que seja, ou no outro dia, eu já tenho que assistir a aula tudo de novo, porque eu esqueci completamente o que o professor passou. Ou então, você não consegue ler e entender códigos de outros programadores. Você pega um código na internet, porque você está pesquisando, você ali está vendo, e você eventualmente fala assim, poxa vida, eu até vejo que existe um código aqui, está aqui na minha frente, mas aquilo como se eu não estivesse enxergando nada. Porque eu vejo comandos, eu vejo while, eu vejo for, eu vejo o if, eu entendo que o if é o se, que ali tem uma variável que compara com a outra, mas eu não entendo, é como se eu estivesse assistindo um noticiário em, sei lá, em japonês. Não sei se tem alguém que entende japonês aqui. Por quê? Porque eu não consigo entender o código que o outro
programador coloca. Isso é gravíssimo, porque o que acontece? Quando você está trabalhando em equipe, ler código do seu colega é o que você mais vai fazer. Porque você vai pegar o GitHub, você vai pegar o pull request, e daí o que acontece? Você precisa dizer para o seu par que você está verificando o código, falando assim, olha, tem um erro aqui, aqui e assado. E eu não sei se você sabe, o número médio de dias para você começar a desenvolver alguma coisinha, começar a mostrar um pouquinho de trabalho, são 2 sprints que normalmente são 15 a 30 dias. Então, em 15, em 30 ou em 30 dias, dependendo do projeto que você estiver trabalhando, você já tem que mostrar alguma coisinha. Senão o seu chefe vai ficar assim, cara, o que está acontecendo aí? Certo? Então, vamos lá. Só programa com o ChatGPT do lado. Antes era o Google, agora é o ChatGPT. Você é o Visual Studio Code de um lado e o ChatGPT ou o Google aberto do outro. Por quê? Porque eu não consigo. Eu digito um comando, passo para a tela do lado. Copio aqui, digito o comando, passa a tela para o lado. Copio aqui, digito. Ou seja, é um programador ChatGPT. Ou então, não consegue, essa última aqui é terrível, não conseguem compreender, mesmo com tentativas, o erro do código. Sabe quando sai aquelas frases em inglês, por exemplo, do React, que fala, null element, você olha para aquilo lá e fala assim, cara, onde que está o erro? Onde que está o erro? Por quê? Porque você não consegue identificar. Você aperta ali o comando de salvar, ele abre um erro e você fica olhando para o código, e você fica olhando para o erro e você não consegue sair daquilo lá. E aqui vai ser a aula que você vai iniciar a eliminação desse problema. Porque você vai aprender hoje a pensar como um computador. Porque todo problema, ele reside nessa frase, em pensar como um computador. E você vai entender o que significa exatamente isso daqui, beleza? Bom, primeira coisa, a maioria das pessoas, elas vão seguir as suas vidas resolvendo os seus problemas ordinários de formas ordinárias. E essa palavra ordinário é uma palavra um pouco meio mal educada. Por quê? Porque a gente fala, né? A gente xinga o outro, né? Espero que não vocês, porque só temos pessoas educadas aqui. Xinga, né? Seu ordinário. Mas o que significa? A etimologia da palavra ordinário significa algo comum. Então, a maioria das pessoas seguem resolvendo, né, vivendo as suas vidas, os seus problemas ordinários de formas ordinárias. Um problema ordinário, por exemplo, é pegar o carro e dirigir. É um problema ordinário que eu faço todo dia, ok? Então, a maioria das pessoas vão seguir dirigindo os seus carros, passeando com seus filhos, indo, se deslocando para lá e para cá, indo para a escola e até escovando os dentes. E 99% do tempo das pessoas executam todas essas coisas e bem mais do que isso no piloto automático. Você já parou para pensar qual é o procedimento que você precisa fazer para você almoçar, para você escovar o dente? Você já contou quantas vezes você passa a escova no dente, né, na superfície, na parte da frente do dente? Você já parou para contar a quantidade de vezes? Meio difícil, né? Por quê? Porque o que acontece? Você vai executando as coisas no piloto automático. Isso tem uma explicação. E sabe qual é a explicação? A explicação está aqui nesse livro, O Poder do Hábito. Mas a gente não vai falar sobre hábitos hoje, eu só vou pegar o que o livro fala sobre executar as coisas no piloto automático. Isso acontece porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade de memorização e de criação de hábitos. Ou seja, imagina se o nosso cérebro, que é um dos órgãos que mais gastam energia no corpo, podemos dizer assim, energia, né? Mais gasta energia, tivesse que pensar todas as vezes. Já pensou? Eu tenho que pensar como escovar o dente. Bom, então eu pego a escova, passo a pasta, movimento, tenho que movimentar tantos graus. Fica inviável a vida, né? Fica esquisito. Então, ao invés de pensar como o motor funciona, pensar como tudo que acontece na escola ou de como escovar o dente,
a gente não pensa. Mas não é assim na programação. Por quê? Porque o computador, esse treco que a gente está usando, que provavelmente você está aí na mão, que eu estou aqui pilotando a live, ele é uma mula. O computador é burro. O computador, na verdade, o que ele é? Ele é uma máquina, ele é uma calculadora gigantesca. Aqui, para quem não conhece, essa foto é do Charles Babbage. Ele fez o primeiro tear mecânico, que inclusive foi utilizado pela primeira programadora que programou, digamos, um computador. Então, o computador ele é uma máquina de calcular. Ele trabalha dentro de um contexto chamado contexto concreto. E nós, seres humanos, somos pessoas inteligentíssimas, nós trabalhamos dentro do abstrato. Ou seja, existe uma diferença entre o que roda na CPU e o que tem no nosso cérebro. Ou seja, essa diferença de concreto e abstrato é a diferença entre modelos de pensamento. Ou seja, se a gente fosse nivelar, não é muito legal fazer isso, mas se a gente fosse nivelar essas duas máquinas, o cérebro e o chip, ou seja, a CPU, nós teríamos que então ter uma máquina que trabalha dentro do contexto de ideias e uma outra que trabalha com engrenagens. Ou seja, se a gente for parar para lembrar que um computador, na prática, é uma calculadora, que é um conjunto de engrenagens, como que isso aqui vai produzir uma ideia abstrata? Como que isso aqui consegue sonhar? Como que isso aqui consegue dialogar? Como que não consegue? Então isso é uma máquina que é uma calculadora. E é isso que você precisa ter em mente, urgente. Ah, mas eu tô vendo aqui o ChatGPT. O ChatGPT, ele parece inteligente. Não, ele é, de novo, uma máquina, uma calculadora que calcula a estatística da próxima palavra. É isso que o ChatGPT é. Então ele é um pouco análogo, inclusive, ao teclado, né? Todo mundo tem um teclado no celular, aquele Android, que você vai digitando e vai mostrando a próxima palavra. O ChatGPT é quase isso, que ele vai calculando a probabilidade da próxima palavra, baseado no quê? No que ele tem de conhecimento de pessoas que abasteceu aquele banco de dados dele. Então até o próprio ChatGPT, que é uma tecnologia fantástica, ele ainda continua sendo uma máquina de calcular, uma máquina que ela vai trabalhar dentro do contexto concreto, beleza? Então é muito importante você fixar esse conceito, porque se você não fixar esse conceito, o que vai acontecer? Você vai tentar falar com uma máquina que ela não consegue entender aquilo que você processa. E é onde acontece a frustração. Então você precisa, digamos assim, infelizmente, se adequar a essa realidade. Porque até então os computadores não são suficientemente inteligentes para falar, digamos assim, com o nosso modelo abstrato. Então qual é o principal erro das pessoas ao tentar programar? Tentar usar o seu modelo abstrato com o modelo concreto, que é o modelo de instrução, linha a linha, que roda aqui dentro do chip, que precisa ser específico, que se não tiver um ponto e vírgula, que se esquecer uma aspa, que se trocar as coisas do lugar não funciona mais. Por quê? Porque é como se você trocasse aquela engrenagem lá do computador do Charles Babbage. Faz sentido? Faz sentido isso para vocês? Então perceba o quanto você, digamos assim, né, tentando falar com o computador e o computador não entende. Por que isso não acontece? Porque ele não entende o que você pensa num modelo abstrato. Combinado? Então isso é uma das coisas que você precisa anotar, é uma das coisas que você precisa entender urgentemente, para que senão você vai ficar frustrado. E existe, para nossa sorte, um modelo em que nós vamos adaptando a nossa maneira abstrata de pensar para que a gente possa se comunicar com o computador, que é inclusive esse passo a passo de 3 passos que eu vou mostrar aqui para vocês na aula. Por quê? Porque você vai conseguir adaptar o seu jeito de pensar ao jeito dos computadores. Inclusive, eu até arrisco a dizer que você vai ficar um pouco mais inteligente. Não talvez aquela inteligência que você vai, talvez, pegar um livro, né? Você quer um livro. Pegando o livro aqui e tal, peguei o livro aqui, entendi tudo do livro,
Não é esse tipo de inteligência. É aquela inteligência que você consegue enxergar os problemas e você consegue colocar as coisas em ordem para que elas possam ser executadas de uma forma melhor. Isso é chamado de visão sistêmica. Você, inclusive, vai ter esse tipo de inteligência. Ao final da aula, você vai sair um pouquinho mais inteligente, principalmente se você baixar o nosso Notion, que tem todos os exercícios. Beleza? Então vamos lá. Então, se você não consegue sair da tela em branco, toda vez que você entrar nessa tela e você não conseguir sair dessa tela, o cursor ficar piscando e você não consegue sair disso daqui, você tem que pensar consigo: como eu posso tornar a minha linha de raciocínio mais concreta, ou seja, mais detalhada. E é isso que falta nas pessoas, principalmente no iniciante. Não te falta código. O código você vai adquirindo ao longo do tempo. Aprender linhas de código, quando eu quero dizer os comandos, é como aprender o inglês. É um vocabulário que você, com o tempo, vai conseguindo adquirir aquele vocabulário, todas as linhas de comando. Mas se você sequer consegue estruturar uma linha de pensamento para se comunicar, nem todo o dicionário do mundo vai te servir, porque você não sabe se comunicar. Você não consegue estruturar uma linha de pensamento para se comunicar. Entende? Então é isso que você precisa entender. Tô travado. Tô parado. O que eu preciso fazer? O que está acontecendo? Lembra que a sua mente trabalha no abstrato. Falta então você detalhar um pouco mais os problemas, detalhar todos os passos. Já vou te mostrar uma ferramenta aqui, fica tranquilo, que vai te ajudar isso daqui. É um framework que ele vai te ajudar a fazer isso daqui. Beleza? Então, quais são as 3 etapas básicas? A etapa de detalhamento basicamente é quebrar o abstrato em pequenas partes e pensar como elas se conectam. Eu sei que parece estranho agora, beleza? Mas vai ficar mais claro ao longo do processo. Então, pensa comigo. Vamos imaginar que você é esse vovô, que você tá lá com o seu Corcel 1, dirigindo com seus netinhos, você saiu domingo de manhã, você tá lá dirigindo com o seu Corcel 2, Corcel 1 que eu falei, né? O seu Corcel 1 com os seus netinhos e ao invés de você tá ali simplesmente dirigindo, você tá pensando e utilizando aquele tempo para falar assim, cara, como é que será que esse motor tá funcionando? Bom, deixa eu pensar. O combustível entra pelas mangueiras, entra na câmara de combustão. Ali na câmara de combustão tem uma vela que ignita aquela mistura de oxigênio com o combustível. Aquilo explode. Aquilo faz com que aquela expansão da explosão movimente um pistão que transfira energia para uma barra rotatória que está ligada no câmbio, que está ligada numa roda. Olha só a quantidade de coisas que você pensou em poucos segundos. Então esse tipo de exercício é muito interessante para você conseguir fazer isso daqui, para você conseguir pensar de uma forma explodida tudo o que está acontecendo e depois você consegue religar isso, você consegue entender como que essas coisas se comunicam entre si, porque sistemas de computadores não são diferentes desse carro aqui nessa vista explodida. Você tem lá, imagino eu, um sistema de controle de estoque que ao sair o produto, ele se comunica lá com o sistema financeiro, né, com um sistema de contas a receber. Saiu do estoque porque eu vendi, gera uma venda, gera lá uma entrada no controle de fluxo de contas a receber, que está ligada a um cliente. Então você percebe que essa habilidade que você precisa ter de conectar as coisas, elas vão se tornando útil para o dia a dia e também para você desenvolver qualquer sistema. Quantas pessoas de você que nós temos aqui, beleza? Que tem essa dificuldade. Eu não consigo projetar. Eu não consigo montar um sistema. É por conta disso, beleza? Então essa etapa de detalhamento, ele é basicamente quebrar o abstrato em pequenas partes e pensar como elas se conectam. Então tem essas 3 partes. Primeira coisa, entender o problema. Depois, elaborar um fluxo. E por último, elaborar um código. Quantos de vocês, no momento que você pega um exercício ou um desafio para você fazer, né?
que pode ser um desafio que chegou de alguém ou você inventou, você vai correndo e abre o Visual Studio Code. Quantos de vocês abrem o Visual Studio Code e quantos de vocês pegam isso daqui, ó, pega um papel? Eu começo a programar aqui, ó, num papel. E é isso aqui que eu utilizo para começar a programar. Eu começo aqui, ó, entendendo o problema, o que está sendo pedido, qual é a expectativa de resolução. Alguém já resolveu aquele problema antes? Como é que aquele problema foi resolvido? Quais são as hipóteses que eu tenho para resolver? Olha só quantas perguntas eu fiz antes de tocar no código. E daí o que acontece? Um iniciante que já tem um déficit natural, tranquilo, natural de código, porque não entende muito bem, não consegue entender o problema, e daí ele fica esperando o computador ali dizer qual é o código para ele. E aí esse é o problema. Por quê? Porque junto é como se você tivesse dentro de um engarrafamento de um pedágio. Por quê? Sabe quando o pedágio, né, enforca tudo ali? Você não consegue passar? Por quê? É um estreitamento. E esse estreitamento é causado por quê? Porque você acumulou etapas num ponto só. Você não veio resolvendo, você não veio dando tempo da sua mente caminhar ao longo do processo de resolução desse problema. Beleza? Faz sentido? Faz sentido isso daqui que eu tô falando? Vamos começar então falando sobre esses 3 passos aqui. A gente vai falar sobre problemas. Eu sei que você chegou hoje do trabalho, chegou da escola, chegou da sua vida cheio de problemas. A gente vai falar um pouco mais quais são. A gente vai falar um pouco mais sobre problema, mas não esse tipo de problema, é um tipo de problema bom, é aquele tipo de problema que a gente resolve, beleza? Vamos começar definindo. Todas as vezes que eu começo a desenvolver qualquer tipo de aula, qualquer tipo de coisa, o que eu faço? Eu começo a pensar o que é aquilo, né? Então vamos começar a refletir, vamos começar definindo o que é problema, beleza? Bom, problema, para mim, é um desvio o qual impede de atingir um determinado objetivo, ok? Se eu, por exemplo, preciso sair do ponto A, pego o meu carro e vou até o ponto B, e naquele percurso que eu estou fazendo, e eu tenho um bloqueio, eu preciso então fazer o quê? Eu preciso desviar por outro caminho. Então o problema, na prática, ele é algo que te impede de resolver aquela tarefa que você determinou que você iria fazer. E você precisa buscar uma forma de desviar por outro local ou consertar aquele desvio, no caso de um problema. Então vamos imaginar, olha só, um teste bem fácil aqui para que a gente possa entender direitinho. Eu tenho uma sequência, bolinha amarela, quadrado azul, triângulo verde, beleza? Bom, o que eu vou colocar aqui? Qual é a figura que eu deveria colocar nesse tracejado? Veja, é um desvio, ok? É um desvio, porque está faltando aqui uma figura geométrica. Qual deveria ser a figura geométrica que eu deveria encaixar aqui? Qual é o formato e qual é a cor? E aí? Alguém arrisca? Muito difícil esse teste? Bom, claro, né, esse teste é bem fácil, é fácil mesmo, porque ele tem que ser fácil só para a gente poder aqui passar. Então, é a bolinha amarela, beleza? A bolinha amarela é o problema que você precisa resolver, ok? Então, isso é resolução de problema. É quando eu olho para alguma coisa e falo assim, está faltando isso por conta daquilo outro. Muitas pessoas, e por conta da vida corrida, da questão do piloto automático, o que acontece? As pessoas vivem no piloto automático e elas não param para refletir sobre os problemas. 99% dos problemas é a gente que acabou criando, né? Esse mês eu estourei um pouquinho mais o meu cartão de crédito, né? Gastei um pouco mais além do que eu devia e, cara, quem criou esse problema fui eu. Né? Como é que eu vou resolver esse desvio? Eu vou resolver esse desvio gastando menos. Pronto, já sei como resolver o meu problema. Acho que deve ser problema de muita gente aqui, não é verdade? Não é verdade? Então vamos lá. Então, próximo passo, o fluxo. Então, uma vez que a gente tem o problema bem definido, a gente tem que projetar o que eu chamo de hipóteses de solução. Quando você vai resolver um problema, você pensa o seguinte, bom, o que eu quero é isso, mas eu não consigo. E agora eu tenho que elaborar hipóteses de como eu consigo
resolver aquele desvio. Então o que é a hipótese? É um chute bem educado, né? É algo que você aposta que aquilo vai funcionar. Inclusive você pode elaborar mais de uma hipótese. Por exemplo, para aquele teste, eu poderia elaborar aqui várias hipóteses, só que só uma, obviamente, cabe aqui. Mas tem problemas que a gente tem várias possibilidades, principalmente quando a gente fala de problemas de computação, problemas de elaboração de sistemas. Eu, por exemplo, posso, quando eu vou elaborar um sistema de controle financeiro, por exemplo, eu posso usar bancos de dados, relacional ou não relacional. Eu posso usar uma arquitetura monolítica ou de microserviços. Eu posso utilizar um framework front-end, eu posso utilizar React, Angular ou Vue, eu posso usar JavaScript, eu posso usar Python. Então veja que tudo isso são hipóteses de solução quando você está tentando resolver um problema de projetar um sistema. E por que isso é importante você colocar na sua cabeça? Porque tem muitas pessoas, os iniciantes, que saem afobados. Ai, meu Deus, eu já achei aqui a resposta, já achei. E daí a pessoa não para com calma, não elabora hipóteses de como vai resolver aquele problema, não pensa nos pontos positivos, no ponto negativo daquilo e sai feito louco, querendo resolver aquele problema, sendo que só tem uma ou duas hipóteses. Quando eu vou desenvolver um sistema, eu trago pelo menos 3 possibilidades de se resolver aquele mesmo problema. Eu paro com calma, com o meu papelzinho, o que eu faço? Eu vou, enfim, pensando ali em hipóteses de solução. Maravilha? Então, antes de dividir através do processo de dividir para conquistar, o fluxo permite quebrar o problema em partes menores, tornando menos abstrato e mais concreto. E aqui que está o segredo, você precisa dividir para conquistar, beleza? Então, vamos imaginar o mesmo esquema da bolinha cor de laranja ou amarela, pouco importa, beleza? Então vamos imaginar que se eu tenho aqui o primeiro nível, um nível um pouco mais abstrato, esse nível, quando eu quebro os problemas, já é um nível um pouco mais processual e aqui um pouco mais de atividade. E é aqui que a galera trava, porque lembra do exercício do carro? Fica pensando, poxa vida, como é que o motor pode trabalhar? Ele trabalha conectado assim, trabalha conectado assado, mas essa habilidade é muito importante quando você vai trabalhar com sistemas. Eu tenho aqui o meu módulo que conversa com outro módulo. Como que ele faz? Ele tem aqui uma chamada que ele conecta no banco de dados. Do banco de dados ele faz o SQL, do SQL ele retorna os dados. Ele retorna através da camada TCP/IP, que retorna o formato JSON, formato HTML. Então veja só essa habilidade florescendo de quebrar os problemas em pequenos passos. Por quê? Porque se você não quebrar, você vai tentar trabalhar dentro dessa camada e o computador não trabalha nessa camada. O computador trabalha nessa camada aqui. Percebe então que é muito legal se você utilizar isso aqui que eu chamo de MPA, módulo, processo, atividade. Então comecei a desenvolver um sistema, comecei a resolver um problema. Qual a primeira coisa que eu faço? Vamos ver se vocês estão espertos. A primeira coisa que eu faço é definir o problema. Consegui definir o problema? Entendi qual é realmente o problema? Vou para a segunda etapa, fluxo. O fluxo eu quebro, porque o problema eu ainda estou muito no abstrato. E o que eu faço? Eu começo a quebrando isso, o fluxo, em partes menores, dividindo para conquistar. Primeira etapa, defina os módulos. Penso como que aquilo trabalha, em diagrama de bloco mesmo. E aqui eu coloquei essas figurinhas porque esse desenho você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui, por exemplo, no módulo eu desenho blocos. Ah, tem esse bloco, funciona assim, funciona assado. A gente já vai fazer no próximo slide aqui um exemplo prático. O processo eu já penso com um pouco mais de detalhe e a atividade já é chegando no nível de código, beleza? Então você começa a perceber que essa parte aqui de cima está bem mais ligada à parte abstrata e essa parte aqui está ligada bem mais à parte de atividade. Faz sentido? Olha só, bem legal, né? Bem um jeito diferente da gente conseguir olhar sobre a ótica de problema. Então, quais são as ferramentas de elaboração de fluxo? Então, existem 3 ferramentas básicas para atingir um fluxo de atividades. Primeira ferramenta, a mais simples de todas, é a narrativa. O que é uma narrativa? É uma receita de bolo. Alguém aqui já teve que fazer arroz na vida, não é verdade? Por quê? Porque
teve que se virar, cozinhar, e daí eu tive que pegar o algoritmo lá de como faz o arroz. E como é o algoritmo? O meu algoritmo aqui de casa. Eu pego o alho, fatio o alho, coloco no óleo quente, frito aquilo ali, jogo o arroz, jogo a água, jogo o sal, tampa a panela, segunda água completa, o arroz está pronto. Olha só, a narrativa é uma forma de desenvolvimento de um algoritmo, que ele pode ser um algoritmo desde fazer um bolo de brigadeiro, desde fazer um arroz, até algo mais complexo. E a narrativa ela é tão difundida que tem aqui um livro inteiro de narrativas, chamado Dona Benta. Algoritmos deliciosos. Então é isso, a narrativa é isso e não mais do que isso. Aonde que é a narrativa? Qual que é digamos assim, o degrau que a narrativa ocupa? A narrativa, ela ocupa o degrau mais abstrato possível dentro de uma definição de fluxo. Ela está ali próximo do problema, porque é o jeito que a gente pensa, é o jeito que a gente entende as coisas, é o jeito que a gente consegue detalhar. Então, se a gente for analisar aqui um problema, por exemplo, de cálculo de média, tá aqui, ó, compare, escreva, enfim. O fluxograma já não. O fluxograma, ele é o quê? É uma ferramenta que ele é feito para ser visto em blocos. E por que o fluxograma ele é a ferramenta perfeita para quem busca o balanceamento entre abstrato e concreto? Porque ele fica no meio do caminho e você pode deixar o fluxograma quanto preciso você quiser. E o pseudocódigo, ele normalmente é o tal do Portugal, que você vai escrever já quase no idioma português, misturando ali com o informatiquês, que você vai colocar ali os possíveis comandos. Ele não tem um compromisso de sintaxe, ou seja, se você esquecer do tracinho não funciona, porque ainda é papel e caneta, mas ele já vai te aproximar bem mais do código. Se você tivesse que escolher qual desses três, você deveria escolher o fluxograma, porque na minha opinião, ele tem esse balanceamento. Beleza? Então, qual delas deveria utilizar? Você deveria utilizar de preferência o fluxograma, porque como eu disse, ele fica num balanceamento interessante entre narrativa e pseudocódigo, porque ele traz ali um processo bastante interessante para você trabalhar. Beleza? E o algoritmo? Onde que entra essa história de algoritmo? Esse negócio que eu escuto falar tanto aí hoje na internet. Algoritmo nada mais é do que rotinas de execução que ele pode trabalhar em todos os contextos possíveis. Eu posso criar um algoritmo, o livro da Dona Benta é um livro de algoritmos deliciosos. O algoritmo também pode trabalhar no contexto de fluxograma, também no contexto de pseudocódigo, no contexto de código. O algoritmo nada mais é do que receita de como que você consegue resolver aquele problema, beleza? Vamos para a prática. Nós já estamos aqui somando 48 minutos de aula. Vamos falar um pouco mais agora, finalmente, da parte prática, que inclusive é uma das formas de se resolver. Eu vou resolver até aqui um teste que muito possivelmente pode cair na sua próxima entrevista de trabalho, beleza? Vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro um teste simples do simples, para a gente aqui não cair numa situação de, digamos, uma situação ali de ficar trazendo muita coisa complexa para o momento. Vamos entender como que a gente consegue fazer esse processo de resolução e depois a gente complica as coisas. Combinado? Então vamos lá. Desafio: calcular a média entre dois números e determinar se o aluno está aprovado ou não. Esse aqui é o desafio, bastante simples. Tem alguém aqui que tem dúvida do que dúvida no desafio? É isso, beleza? Então, definição do problema. Passo número 1. Calcular a média de aritmética simples entre duas notas e determinar a sua aprovação. Se você for buscar hoje na Wikipedia, você vai ver aqui nesse link como calcula a média aritmética simples. Ele vai dar essa fórmula aqui que eu coloquei. Vou ser bem sincero, que eu coloquei isso aqui só para impressionar. Então vamos lá, eu entendo de matemática. Mas na verdade a média calcula desse jeito aqui, beleza? Que eu coloquei aqui, a média é igual a N1 mais N2 dividido pela quantidade aqui de números, beleza? Nesse caso aqui, de 2. E a nota de corte, ela vai ser 7, perfeito? Então, vamos lá. Definir o problema. Segundo, eu preciso agora fazer o fluxo. O que é o fluxo? Algoritmo para calcular a média aritmética entre dois números seguindo o fluxo MPA. O que é o fluxo MPA? Módulo, processo, atividade. A gente vai usar o fluxograma para a gente chegar nesse detalhamento mais simples
possível. Eu sei que se você pegar o código, você faz esse negócio com o pé nas costas, mas não é isso. Lembre-se, nós estamos resolvendo um problema simplíssimo, porque você precisa aprender o processo. Depois que você aprender o processo, você desenvolve um problema um pouco mais elaborado. Combinado? Então, vamos lá. Primeira rodada de desenvolvimento desse fluxo aqui, o M, do módulo. Eu vou colocar aqui num fluxograma o que eu preciso fazer. Então, início, calcula a média e determina a aprovação. Enfim, tem alguma dificuldade nisso aqui? Nenhuma dificuldade. Tranquilão. Tem um símbolo de início e fim e o símbolo de processamento. Isso aqui é o que o professor faz no piloto automático. Eu já fui professor universitário e eu pegava as provas, pegava aqui, batia o olho, reprovado, aprovado, reprovado, fazia uma correção de 30 alunos em 25 minutos. Beleza? Batia recorde. No próprio dia da prova lá, eu já entregava a prova e já deixava os meninos chorando, ou não. P, vamos lá, vamos descer mais um nível e segue aqui comigo porque ainda tem bastante coisa que você precisa se ligar, ok? Bom, aqui a gente já entrou para o nível de um processo, ok? O que significa que é algo um pouquinho mais elaborado. Tem o início, opa, olha só, eu tenho agora entrada, um processo de entrada com 2 notas. Isso aqui é um símbolo de entrada de dados dentro do fluxograma. Ainda continuo com o meu calcular a média e determinar a aprovação. E depois eu mostro aqui, ó, apresentar se houver ou não aprovação. É um símbolo de impressão na tela. É o console.log, é os comandos de print, por exemplo, do Python. E o nível de atividade. O que eu faço? Tem o início, continuo lendo N1, N2, só que olha só, agora aquela caixinha que eu tinha, o cálculo e uma decisão, agora eu explodi aquilo no nível de atividade. Calculo M, que é a média de N1 mais N2 dividido por 2, verifico, isso aqui é um símbolo de decisão, verifico se a nota de corte é maior ou igual a 7, aprovado, se não, ele está reprovado. Então veja que eu segui todo o fluxo, módulo, processo e atividade. Qual é o primeiro módulo? Um negocinho simplérrimo. Segundo, processo. Já era uma coisa um pouco mais elaborada. E atividade, eu já tenho aqui. Se eu passar esse fluxograma para você e você não souber linguagem de programação nenhuma, muito provavelmente você vai chegar nesse código aqui, que é um código JavaScript, que ele vai ler N1, N2, calcular a média e fazer um if. Olha só, if se m maior ou igual a 7, mostra na tela aprovado ou reprovado. Depois de passar por todo esse passo a passo, que é entender o problema, desenhar o fluxo no nível MPA e escrever o código, vou te falar para você que é quase impossível você não entender o que está escrito aqui. E mais, trago ainda a opção em Python. Isso aqui é a opção em Python, ok? N1, N2, M, if, print, else. Algum problema aqui? Poucos, né? Se tiver, é um detalhezinho ou outro que provavelmente você está com dúvida. Então veja que você vai acostumando a sua mente a sair do ambiente abstrato e você vai dando ferramentas para ela trabalhar. Claro que muitas pessoas aqui já teriam a possibilidade de colocar a solução direto no código, mas e como é que você vai fazer isso num ambiente num problema que é um pouco mais elaborado, ok? Então, isso que você precisa entender. E o que eu posso trazer aqui do mundo real? Bom, tipos de problemas mais comuns que você precisa resolver, beleza? Porque lembra que eu disse, a gente não está falando só sobre contextos aqui de lógica de programação. Lembra o caso da TopTal? Por que os caras ficam colocando teste de lógica? Porque eles querem saber se você tem uma capacidade também de resolução de problema. Então a gente está falando aqui da capacidade de tipos de problemas mais comuns que você precisa resolver dentro do ambiente de trabalho. Com a capacidade de resolução de problemas e o framework MPA, com certeza você vai conseguir compreender o cliente, porque o cliente vai falar de uma forma abstrata e você consegue quebrar as coisas de uma forma mais estilo MPA. Calcular, né? Colaborar com a equipe, você consegue falar com seus amigos, você consegue ver código, você consegue falar com as pessoas num nível que elas consigam entender e implementar aquilo que você está falando. Elaborar requisitos de projetos.
prazos, projetar e implementar algoritmos de busca, saber lidar com complexidade de classes, microserviços, por exemplo, projetar sistemas escaláveis, resolver problemas envolvendo algoritmos, estruturas de dados como árvores, pilhas, filas e muito mais. Então isso daqui é o que a lógica de programação ela vai te entregar além dessa questão toda de você conseguir programar melhor, beleza? E o que vai acontecer se você não resolver esses problemas? Bom, você muito provavelmente não vai ser respeitado como você gostaria, seu patrão pode querer te substituir por uma inteligência artificial, você vai acabar criando sistemas amadores, você vai cair num looping do conhecimento, que é aquele negócio, eu não entendo o código, logo eu vou fazer o próximo curso. Por quê? Porque eu acho que se eu fizer o próximo curso aqui do professor fulano de tal, eu vou entender agora, finalmente, magicamente, eu vou conseguir entender aqui o comando do JavaScript. Não vai, né? Você vai muito provavelmente ficar no looping do conhecimento. E, claro, como eu disse, problemas emocionais, síndrome do impostor, e você vai acabar até caindo na desistência. Quantas pessoas desistem dessa área maravilhosa, desistem do seu sonho, desistem de bons salários? É bastante complicado, né? Então eu vou te dar exemplos mais elaborados de problemas que você vai encontrar na sua jornada. Vamos fazer aqui comigo um problema que chama Two Number Sum. Beleza? É um problema do tipo básico, ok? Do tipo easy, que a gente vai ler aqui em conjunto e eu não vou, por conta do tempo, eu acabei exagerando um pouco na explicação aqui no passo a passo, a gente vai seguir aqui numa ordem de fluxo de execução, beleza? Mais enxuto, ok? Mas você vai entender, fica tranquilo, ok? Vamos lá. Requisitos desse algoritmo. Esse algoritmo aqui é do tipo easy e muito provavelmente é um dos algoritmos que você vai ter que enfrentar quando você for fazer a sua primeira vaga, se você já não tiver feito ainda, ok? Vamos lá, escreva uma função que receba um array não vazio de inteiros distintos e um inteiro representando uma soma alvo. Preciso ter dois elementos em que eu defino um array e defino aquilo que eu quero somar. Se qualquer dos dois números no array de entrada somarem a soma alvo, a função deve retorná-los em um array em qualquer ordem. Se nenhum dos dois números somar a soma alvo, ou seja, aquele número que eu quero, a função deve retornar um array vazio. Olha só as condições aqui. Note que a soma-alvo tem que ser obtida somando dois números inteiros diferentes no array. Você não pode adicionar um único inteiro a si mesmo para obter a soma-alvo. Você pode assumir que haverá no máximo um par de números que somam a soma-alvo. Essa aqui é a restrição, é o conjunto de restrição. Vamos lá, você vai entender. Entrada de amostra, array. Tem um array, 3, 5, menos 4, 8, 11, 1, menos 1 e 6. Veja, escreva uma função que receba o array. Estou recebendo o array e um inteiro representando a soma-alvo. Soma-alvo aqui é 10. Então o que eu preciso fazer nesse algoritmo aqui? Eu preciso pegar dentro do meu array dois números que, se somados, ele dá o número da soma-alvo. Então eu vou olhar aqui na saída de amostra que eu tenho menos 1 e 11. Menos 1 mais 11 vai dar então o meu 10. Cadê o menos 1? Está aqui. Cadê o 11? Está aqui. Lembrando que ele não precisa ser na ordem que os números aparecem. Fácil de resolver esse problema aqui. O que vocês acharam? Bem tranquilos? Vamos resolver então aqui junto comigo. Eu desenvolvi aqui rapidamente um fluxograma, beleza? Só para a gente começar aqui. Ok? Então eu tenho início, normal, recebo T, que é o número da soma-alvo, recebo o meu array, verifico I igual a 0, N1, verifico o meu array, ok? Caso o meu, pego aqui o N1, pego o meu J, que é I mais 1, pego o meu N2. Então, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu só pegar a minha lousinha. Então, o que eu faço aqui? Eu pego um número, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui 10, eu tenho 8, eu tenho 1. Então eu pego meu índice I igual a 0. Então eu estou apontando para esse número aqui. Eu vou fazer de uma forma resumida, fique tranquilo. É só para você entender aonde as coisas vão se encaixando, ok? Tenho na minha posição 0. E o que eu vou fazer? Eu vou assumir então que N1 é igual a 10. Peguei esse primeiro número, que é o que N1 está fazendo aqui. Vou pegar J.
J é igual a I mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. O que eu vou pegar? N2. N2 é igual a 0 mais 1. A posição 1 é a posição 8. Então, N2 recebe 8. O que eu verifico aqui na sequência? N1 mais N2, ele é igual a T. O T que nós havíamos definido como número target é 10, ok? Então, eu vou fazer a verificação. 10 mais 8 é igual a T? 10 mais 8 é igual a T? 18 é igual a 10? Não, não é. O que eu faço? Então eu vou e rodo para o próximo número. Pego o J, que antes era 1, somo mais 1 é igual a 2, então J passa a ser 8 e o outro número passa a ser 1. Ficou entendido aqui, mais ou menos? Tá? Então, assim, é que aqui eu não vou conseguir fazer todo o passo a passo, mas é basicamente esse fluxo aqui que a gente vai trabalhar. Vamos trocar aqui para um ambiente de tela em que eu vou fazer o código aqui junto com vocês. Então eu vou pegar aqui o meu Visual Studio Code e vou abrir aqui o meu editor de código, só para a gente poder fazer esse algoritmo junto, beleza? Escrevi aqui um comando olá mundo, vou colocar lá mundo 2, vou recarregar a tela e ele colocou aqui o meu Olá Mundo 2. Vamos lá, vamos fazer aqui comigo. Então, o que eu preciso? Eu preciso de dois números. Vou pegar aqui const no meu array. Vou pegar aqui o que ele está pedindo, que no meu caso é esse array aqui. Ok? Fazendo aqui rapidamente. Const target sum. Deixa eu só desligar aqui o meu GitHub Copilot. Senão ele vai ficar aqui mostrando a solução para mim. Ok? Vamos lá. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso criar uma função chamada toNumberSum, que ela vai receber o quê? Duas coisas. Um array, que ele vai iniciar vazio, e eu vou receber aqui um target sum. Ok? Então, o que eu preciso fazer agora aqui? Eu preciso fazer um for que ele vai percorrer a primeira posição aqui do meu array. Eu preciso fazer essa parte aqui, ó. Esse for, ok? Que eu vou receber aqui. Então, eu vou fazer um for que ele let igual a 0, passa enquanto i menor ou igual a array.length. O que é o length? Ele é um comando, uma propriedade, que calcula a quantidade de elementos dentro do meu array. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso daqui poderia ser substituído por 8. Eu vou deixar desse jeito porque eu vou testar mais arrays. Vou colocar então aqui o i mais mais. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um console.log em que eu vou mostrar aqui o meu array na posição i. É só isso que ele vai fazer agora, ok? Vou colocar então aqui. Claro que a gente precisa chamar a função do numbersum, senão vai ficar difícil, em que eu vou passar um parâmetro aqui. Beleza? Então veja que ele aqui fez o quê? Percorreu todo o meu array. Então ele vai 3, 5, menos 4, 8, 11. Olha só, ele está rodando, certo? Deixa eu só preciso colocar aqui menor. Isso. Colocou menor aqui. Bom, agora o que eu preciso fazer? Quando eu estou aqui, eu preciso verificar, né, se dois números da array de entrada somarem a soma alvo. E aí o que eu preciso fazer agora? Percorrer com o próximo for o segundo ponteiro desse array. Ok? Então eu faço aqui, ó, for let j igual a i mais 1. Por que eu preciso fazer i mais 1? Porque eu já estando no primeiro número, eu tenho que pegar o próximo para comparar a soma, que senão vai dar problema. Faço então j menor que array.length, faço j mais mais. Ok? Tenho esses dois fors aqui. Agora eu vou fazer no console.log e vou comparar então alguns números aqui. I, j, e o meu array
em J. Ok? Então veja que o 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Então perceba que aqui, numa determinada posição do nosso array, ele repete os outros números, ok? Isso significa que ele está fazendo 2 fors aqui. Eu não coloquei na apresentação, mas a gente também pode fazer uma análise assintótica. O que é análise assintótica? É quando você faz uma análise de quanto energia o seu algoritmo está, digamos assim, consumindo. Se ele tiver uma análise assintótica, por exemplo, como ele tem aqui de N, ou seja, O de N significa que ele tem 2 fors aqui e ele pode gastar mais tempo para resolver esse problema, ok? Bom, tem aqui o nosso for 1, for 2, e agora o que eu preciso fazer? Voltando ao nosso diagrama, eu preciso verificar então, N1 mais N2 igual ao meu target number. O que eu vou fazer agora aqui? Com o meu for, eu vou verificar. If o meu first number, que na verdade ele precisa estar aqui, ó. Eu vou chamar de N1 igual a array de I, aqui N2, ok? Então eu verifico N1 mais N2 se ele é igual ao meu target number, ou seja, a soma desses dois é igual àquilo que eu busco como soma, nesse caso aqui 10, o que eu vou fazer? Se isso for verdadeiro, eu vou fazer então return N1, N2. Caso eu percorra todo o meu array, né, caso eu tenha, por exemplo, esgotado esse array aqui, porque eu percorri, o que eu faço? Eu retorno um array vazio, beleza? Então vamos conferir. Eu faço um for N1, N2 e faço a verificação, ok? O que eu tenho aqui, então, agora um console.log. E eu faço a verificação aqui, ó, 5 e 5, ok? Aqui é J. Então eu tenho aqui, ó, 11 e menos 1. Vamos testar um outro conjunto de dados aqui, ok? Vamos testar aqui, eventualmente, esse outro. Eu vou deixar aqui comentado. E veja que eu tenho que buscar aqui um número dentro do meu array, que ele é a soma de 2, tem que bater 17, ok? Vamos lá. Seria o 8 e o 9. 8 com 8, 16, dá mais 1, 9. Então veja que esse algoritmo aqui, o TwoNumberSum, ele fez a nossa validação correta, que é o quê? A verificação dentro de um array de 2 números que somado dá o meu target number, beleza? O que vocês acharam desse desafio? Só para a gente poder entender, quando você tem uma pressão de tempo, quando você tem essa pressão de tempo, é uma coisa que você, vou admitir, dá uma balançada, por mais que às vezes é fácil, você fala assim, poxa vida, o que vocês entenderam aqui? Ficaram ok? Então, quando a gente está trabalhando dentro desse contexto, é muito importante você ter essa concentração, é muito importante você ter essa questão de você conseguir já estar acostumado a desenvolver esses algoritmos, beleza? E o que eu estou propondo aqui hoje para vocês? Eu estou propondo criar um conteúdo, um curso que não tenha só um algoritmo, como esse daqui, que esse algoritmo do TwoNumberSum, ele é o quê? Ele é um algoritmo do tipo easy. Espero que essa aula tenha aberto a sua mente, os seus olhos para a importância de você estudar lógica. Não esqueça do nosso querido MPA, Módulo Processo Atividade. Ele é o que vai garantir que você consiga sair do abstrato para o concreto. E lembre-se sempre, toda vez que você tiver com o seu Visual Studio Code aberto, não tiver saído nada, o que acontece? Para, respira, pensa no problema, pensa no MPA e tenta raciocinar da seguinte forma: o que está faltando eu tornar mais concreto para eu conseguir resolver o problema?